Glória a Deus, boa noite. Bênção demais. Você está animado? Já ouviu a palavra do Senhor? Caramba, o amém foi diminuindo? Fala, amém? Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui meu amigo, meu discipulador, pastor Felipe Freitas. Dá uma salva de palmas para ele aí, gente, olha. Pastor Freitas é líder da Rede Laranja lá na sede, melhor rede lá da sede, né? E também coordena o Seminário Querigma, todo o nosso plataforma Querigma, Uniatitude, e está aqui hoje para trazer um recado do Senhor. Privilégio para mim, né, meu discipulador. Então, uma alegria para mim você estar aqui, que Deus te use grandemente. Obrigado, pastor Vinícius. Igreja linda. Gente, essa igreja, que linda, hein? Muito feliz por tudo que Deus tem feito aqui na igreja da Zona Sul, Atitude Zona Sul. Pastor Vinícius, pastora Dani, prazer estar com vocês aqui. Bom, antes de eu trazer uma palavra, eu queria mostrar para vocês uma obra aqui. Eu acabei de lançar um livro, faz 5 meses na verdade, né? Mas ele ainda é um livro muito legal e ele foi prefaciado pelo Dr. Luiz Saião, não sei se vocês conhecem, né? Ele chama-se Um Caráter Maior que o Ministério. Esse livro fala sobre liderança. Por exemplo, você já reparou que os grandes líderes e CEOs das maiores companhias, os maiores líderes da história, esses líderes, quando eles não têm um bom caráter, eles chegam ao topo da montanha. Se eles não tiverem um bom caráter, eles caem rapidamente. Você sabia disso? Isso se comprova pela ciência, isso se comprova pela palavra, isso se comprova pela história. Portanto, eu não posso falar tudo sobre o livro, mas eu tenho certeza. Olhe para a pessoa que está do seu lado rapidamente, olhe para ela assim, rapidamente, diga assim, ó, você vai ganhar um livro. Você acabou de ganhar um livro, olha que legal. Estou brincando, irmãos. Esse livro está aqui, eu estou vendendo ele aqui, no final, vou deixar lá para você uma palavra, prazer de verdade, custa R$40 se você quiser me abençoar, esse ministério. Esse livro tem falado muito, olha, ele já foi entre os 100 mais baixados pela plataforma Amazon, há 2 meses atrás, ele ficou entre os 10 livros mais vendidos de liderança, em uma das maiores plataformas digitais do Brasil também. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo aí no Brasil, e de verdade, se você quiser, só você comprar ele fora. Deus abençoe muito, muito obrigado aí por esse pequeno tempo. Meus irmãos, eu queria trazer uma palavra ao coração de todos vocês, e eu quero começar com uma reflexão. Você já passou por algum tipo de crise? Você já passou por uma tristeza profunda? Você já passou pela sensação de ter uma esperança frustrada? Você já teve aquela sensação de que tudo iria desmoronar? Sim ou não? A Bíblia está repleta de casos assim. Por exemplo, nós temos o caso do profeta Jeremias, considerado como profeta chorão. Ele enfrentou angústias tão profundas que ele teve que proferir palavras que ele não queria. Ele passava por crises angustiantes, angústias profundas. Nós temos Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador da história de Israel. Este homem, ele chega para Deus e fala assim: Deus, risque o meu nome do livro. Êxodo 32, de verso 32. Eu estou falando daquele que viu o mar se abrir, aquele que escutou a voz do grande eu sou, aquele que viu a sarça ardendo. Este mesmo homem, que foi usado de maneira tão profunda, ele pede: Senhor, risque o meu livro, o meu nome do livro da vida. Não podemos esquecer de Jonas. Jonas capítulo 4, de verso 3, ele diz assim: porque melhor morrer do que viver. Jonas, um grande homem de Deus, se Jonas tivesse terminado no livro 3, no capítulo 3, ele seria o maior profeta com o maior resultado. Uma cidade com quase 120 mil almas se rende ao Deus de Israel. Este mesmo homem que é usado por Deus, ele pede: Senhor, eu quero morrer. Crises angustiantes, ansiedades,
Quantos de nós já passamos por isso? Mas é preciso acreditar que nos momentos de crises angustiantes, nos momentos de calamidade, nos momentos em que você não vê mais saída para a sua vida, surge o encontro inesperado. Quando você tiver um vazio na sua alma, o nosso Senhor diz: eu sou o pão da vida. Quando estamos nas noites trevosas, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando a gente não vê nenhuma porta a se abrir, Ele diz: eu sou a porta. Quando você se sentir sozinho, o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quando a gente não vê saída para os dilemas da vida, Ele diz: eu sou a ressurreição. Quando você se sentir desorientado, Ele diz: eu sou o caminho. Eu quero falar sobre um encontro inesperado. Eu queria convidar a igreja, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, de verso 32. Eu vou ler apenas um versículo, mas nós queremos expor o texto aqui, amém? Lucas capítulo 24, de verso 32. Quem já abriu diz amém. Oh, misericórdia. Vamos lá? O texto diz assim: e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Eu queria orar com você nesse momento. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras, eu me curvo à Tua palavra, eu me curvo à Tua presença aqui. Eu peço que o Teu Santo Espírito fale com toda a igreja nesse momento. Nós queremos nos aliançar com o Senhor nesta noite. Queremos ter encontros com o Senhor. Fale conosco, Pai. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos diante de um contexto dramático. Jesus tinha morrido. Teve a ressurreição e a ascensão de Jesus. Mas nesse contexto dramático, uma transformação acontece. Quando tudo parecia perdido, surge uma voz inabalável. Jesus, o autor da vida, se revela pelas Escrituras, trazendo águas de descanso da alma daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, impedidos de reconhecê-lo. O ressuscitado aparece. Jesus começa a caminhar com os 2 discípulos para esta aldeia chamada Emaús. Esses discípulos estavam entristecidos, cansados, fadigados. Eles não o haviam reconhecido. Jesus pergunta: o que está acontecendo? Um deles, chamado Cleopas, responde: ei, você não sabe o que aconteceu? E ele começou a explicar que havia um Jesus que havia de redimir Israel. Só que esses discípulos que estavam a caminho desta aldeia não estavam reconhecendo Jesus, porque a tristeza, o medo, os anseios da vida fazem com que o homem seja incapaz de olhar para o verbo da vida. Meus irmãos, estes anseios da tristeza, do medo, das decepções, fazem com que a nossa vida missional seja distorcida, amargurada e entristecida. Muitos são assim, são como estes homens, os Cleopas da vida, que são impedidos de reconhecer a presença do verbo da vida, o Jesus, o nosso Deus, o verbo encarnado. Se você não vê resposta para a sua vida, Ele é a resposta, Ele é a fonte. Mas para estes homens que estavam a caminho de Emaús, o caminho de Emaús era o caminho da desistência do discipulado, do sonho desfeitos, da esperança morta. Para aqueles homens, o caminho de Emaús era a falência dos projetos, daqueles que não acham que há mais jeito. Talvez muitos estejam assim hoje. São consumidos por uma tristeza tão profunda, que talvez você esteja a caminho de Emaús dessa forma. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos,
como se a morte fosse a última notícia que a gente tem no nosso coração. É ou não é, gente? Mas para Jesus, o caminho de Emaús era o teste da fé. Ele disse assim: como vocês são insensatos e demoraram a crer em tudo que os profetas disseram. Esses discípulos estavam sob uma cegueira espiritual. Como pode isso, meus irmãos? Apesar de tudo, esses discípulos se acovardaram e colocaram seus pés na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Eles tinham desistido de Jesus, porque o pedido é que ficasse em Jerusalém. Eles se renderam a uma decepção amarga. A história desses discípulos havia terminado na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Mas a pergunta que fica: o que eu tiro de aprendizado desse texto? O que esse texto quer falar conosco? O que Lucas quer relatar para a gente aqui nesta noite? Para mim, para a sua vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Primeiro, mantenha os olhos abertos para a verdade. Porque se você olhar o verso 27 ao verso 31, o texto diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito em toda a Escritura. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiam: fica conosco, pois já é tarde, o dia já está terminando. Ele entrou para ficar com eles. Agora, é interessante que Jesus se revela pelas Escrituras. Não é à toa que ele diz em João capítulo 5, de verso 39, examinai as Escrituras, é porque elas é que testificam de mim. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança, e não há mais espaço para a incredulidade. Quando a desilusão, quando a depressão, a derrota começa a dominar as nossas vidas, Jesus caminha conosco como os discípulos na estrada para a aldeia de Emaús. Ele nos aponta uma promessa. Ele transforma o nosso desespero em esperança. Jesus faz isso com a gente. Talvez você está vendo uma coisa, você olha para a sua vida e você não consegue mais ver fim. Você só consegue olhar uma estrada, uma rota, um caminho. Mas é quando tudo não há mais jeito que Jesus consegue entrar. Agora preste atenção nisso. O Evangelho só pode entrar em você quando você não tiver mais nada em que você possa se apoiar. Cristo só consegue entrar na vida do homem quando ele só tiver Cristo. É a dependência total. Mas para a gente ativar Cristo em nossas vidas, precisamos manter os olhos abertos para a grande verdade. Jesus mostra para aqueles discípulos que Ele é a chave de toda a Escritura. Só vamos compreender o Antigo e o Novo Testamento se navegarmos pela centralidade de Jesus. Meus irmãos, quando um povo, uma igreja tem acesso à palavra, esse povo é transformado. Houve um registro, houve um culto na Bíblia, que Neemias capítulo 8, que se você ler, você chora. Toda vez que eu estou triste, eu leio Neemias 8, porque eu fico imaginando aquele povo. Preste atenção nisso. Neemias está ali diante de todos aqueles homens de Deus, os mestres. O culto começa às 6 da manhã e o culto termina ao meio-dia. O texto diz que todos estavam de pé, abrindo o livro em praça pública. E o texto diz que depois, quando termina de ler o livro, o povo cai com arrependimento, com o rosto em terra. Sabe o que se chama isso? Avivamento. Um dos maiores cultos, um dos maiores avivamentos já registrado nas Escrituras. Neemias capítulo 8. Muitas vezes hoje, a gente começa a ouvir uma palavra, a gente já não vê a hora de ir embora. Muitas vezes a gente já
está no culto, a gente não vê a hora de ir embora, porque a gente quer assistir a série, que a gente quer limpar a casa, porque a gente tem que fazer um monte de coisa. Este povo estava lendo a Bíblia das 6 da manhã ao meio-dia de pé. E eles choravam. Sabe o que falta para a gente? Muitas vezes, choro de arrependimento. Quando nós lemos a palavra. Meus irmãos, muitas pessoas estão buscando refúgios em livros de autoajuda. Isso é bom, isso é legal. A ciência pode te ajudar. Mas é através da palavra que somos transformados. Jesus começa a ler a Bíblia para esses discípulos. Jesus começa a citar os profetas. E Jesus começa a mostrar a lei. Jesus diz: vocês são insensatos, porque vocês não estão lendo. Era isso que Jesus estava falando para eles. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. O analfabetismo bíblico hoje está fazendo com que nós sejamos incapazes de olhar para o verbo da vida. Para vencer o mal, todos os dias precisamos conhecer a palavra e aplicá-la na nossa vida. Isso me leva para o segundo momento desse culto. Esse momento aqui, e esse ensinamento nos ensina algo muito poderoso para a nossa vida. Quando eu li isso, algo mudou na minha vida. O segundo aprendizado: busque o lugar da comunhão. Há uma chave aqui. Busque o lugar da comunhão, porque o verso 30 diz assim, preste atenção nisso. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu dentre eles, e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração nos ardia pelo caminho, quando ele ainda nos falava e abria as Escrituras? Nos tempos digitais, a comunhão foi substituída por muitas outras coisas, mas a cura para a nossa vida existe ao sentar à mesa. A mesa. Jesus abriu as Escrituras, Jesus explicou as Escrituras, mas agora tem o segundo cenário desse texto. O segundo cenário, Jesus senta à mesa. Foi quando eles sentaram à mesa com Jesus, os olhos foram abertos. Meus irmãos, existe algo extraordinário na comunhão. Na comunhão. Quando você senta à mesa com uma pessoa, meus irmãos, a presença de Deus está ali, há uma aliança muito forte. Os judeus, principalmente os hebreus, eles não sentavam com a mesa com qualquer pessoa. Não. Porque quando você senta à mesa, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Certo? Mas vamos entender. Precisamos ir para a mesa com Jesus. Eu passei por um momento muito difícil no meu ministério, há uns tempos atrás. Eu senti uma depressão tão profunda no meu coração, irmãos. Eu não sei se você já sentiu isso, de você não querer sair de casa. Passei por momentos muito difíceis, sozinho, no meu quarto, na minha casa, com a minha família. Meus irmãos, quando eu li esse texto, foi como se meus olhos estivessem abertos. Eu fui curado. Quando nós sentamos à mesa com Jesus, com a nossa família, com os nossos irmãos, algo extraordinário aconteceu na sua vida. Repare uma coisa, foi sentado à mesa que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Foi sentado à mesa que houve salvação na casa do coletor de impostos. Foi ao redor da mesa onde Jesus contou sobre o seu sacrifício e nos eternizou, nos fazendo participantes desta mesa através do pão e através do vinho. Foi montando um lindo jantar que Esther conseguiu salvar seu povo. A mesa é lugar de compartilharmos sentimentos, tristezas, alegrias, vitórias, dúvidas. Mesa é um lugar de intimidade, irmãos. Se você se sentir assim triste, vá para a mesa com alguém, chama seu pastor da sua igreja, pede para ele sentar à mesa com você, pede para o seu líder de célula sentar à mesa com você, pede para o seu discipulador sentar à mesa com você e compartilhar as bem-aventuranças de Deus.
A mesa, ela tem o poder de juntar, de gerar intimidade, de perdoar e causar momentos transformadores em nossas vidas. Mesa é um lugar de inclusão. Às vezes, nós queremos impressionar as pessoas com os nossos dons, com os nossos talentos. A gente se desgasta tanto, mas o que nós, seres humanos, precisamos é de comunhão, cara. É de aliança. É nos aliançarmos com a nossa igreja, aliançarmos com o nosso líder de célula, com o nosso discipulador, com as pessoas que são de Deus para a nossa vida. Isso gera transformação. E sabe o que aconteceu depois da comunhão? Você já parou para prestar atenção nisso? O que aconteceu depois dessa doce comunhão? As escamas caíram. O coração e o fogo de Deus inflamou esses discípulos. Houve entusiasmo naqueles corações. Quando nós estamos na comunhão, aliançados com Jesus, o vento do Espírito sopra sobre nós e remove sobre nós todas aquelas cinzas do comodismo e reacende em nós as brasas do zelo, do coração, e nos inflama, nos faz ser mais apaixonados por Jesus, amar mais Jesus. Você ama Jesus? Deixa eu te perguntar para você, você ama Jesus? Sim ou não? Você ama muito Jesus? Meus irmãos, quando o coração arde, acaba toda a frieza espiritual, acaba todo o marasmo. Então, estar na igreja do Senhor Jesus é lugar de proteção, se torna um lugar de amor, se torna um lugar de paixão, se torna um lugar de ardor missionário. Quando o nosso coração arde, a nossa vida se torna um graveto seco, para o fogo do Espírito vir sobre nós e nos reacender como chama. O que nós não precisamos é de pessoas capazes, mas nós precisamos de pessoas apaixonadas para incendiar o Brasil. O que você mais precisa ser apaixonado por Jesus todos os dias é ter paixão por gente, é ter paixão pela palavra, é ter paixão por Deus, é amar sua igreja, é viver aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Mas isso me leva agora para o terceiro e último cenário. Jesus expõe a Bíblia, Jesus senta à mesa com os discípulos, as escamas caem, os olhos são abertos, há entusiasmo no coração, mas agora, o que nós aprendemos é a obediência. E o que eu vou falar para você aqui, talvez vai mudar alguma forma de você pensar em muitas coisas da sua vida. Porque no verso 33, o texto diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Era para ficar em Jerusalém. Os discípulos, eles são testemunhas vivas. Eles agora falam do que viram, ouviram e experimentaram. Quando as escamas caem, os nossos olhos são abertos, o coração arde para anunciar a mensagem da cruz. Mas interessante é que os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora eles querem voltar para Jerusalém. Eles disseram para Jesus antes, quando eles estavam com as escamas, que olha, já é tarde, é perigoso, não é bom a gente pegar a estrada agora, então a gente vai para Emaús. Mas eles que deixaram convívio com os outros discípulos, agora voltam à companhia dos seus pares. Mas interessante que já estava à noite, nem a distância e nem a noite os impedem. Eles voltam agora para ter comunhão, para proclamar Jesus e para serem testemunhas vivas da ação de Jesus sobre a vida daqueles discípulos. Meus irmãos, eles voltam para dizer que a morte não tem mais a última palavra, porque Jesus venceu a morte.
Jesus venceu a morte, irmãos. Meus irmãos, o encontro com Jesus desperta as nossas vocações. É impossível você dizer que ama Jesus e não ama a sua obra, não ama liderar uma célula, não ama discipular gente, gostar de gente. Gente precisa de gente, gente precisa de Deus. Nós vivemos uma relação de interdependência. Fomos projetados para amar a Deus, mas também projetados para viver uns com os outros, amar uns aos outros, ser pacientes uns com os outros, animai uns aos outros, consolai-vos aos outros. Mas esses discípulos agora estão apaixonados. Eles começam a pegar uma estrada de noite. E agora eu fico imaginando, e me perdoem as minhas ilustrações, mas agora eu fico viajando, igual aquele Mundo de Bob. Quem lembra desse desenho antigo? Eu fico viajando, eu fico imaginando o que aqueles discípulos estavam pensando e falando quando eles estavam agora pegando a estrada da noite e indo para Jerusalém. Talvez seja, Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. Talvez eles estavam pensando, vamos criar um congresso. Não, agora vamos evangelizar até os confins da terra. Não, agora vamos fazer coisas extraordinárias para Jesus, porque a gente ama Jesus e a gente precisa de Jesus. E vamos fazer muitas coisas para Ele. Eu fico imaginando a paixão, o fogo. Eu fico imaginando talvez quando eles estavam passando a primeira vez para Emaús, olha, acabou, agora não dá, agora já acabou, já era. Mas agora eles voltam com o Espírito Santo mexendo no coração de cada um deles. Mas isso acontece através das três coisas. A primeira, quando Jesus ensina a palavra, precisamos voltar à palavra. A segunda é buscar a comunhão com o Pai, buscar a comunhão com a igreja e buscar a comunhão com os amigos. Sabe, uma coisa eu aprendi na minha vida. 3 coisas Satanás faz para tentar destruir você. Primeiro, ele tirar a seu relacionamento com Deus. Ele faz você não amar sua igreja. Ele faz você não amar o ministério. E depois ele tira o seu relacionamento com o Pai. Não que ele tenha poder, mas através das idolatrias da vida, a nossa vitalidade espiritual é distorcida. Ela é roubada. Meus irmãos, entra uma frase de Jim Elliot, eu gosto muito dessa frase, desse missionário. Ele diz uma coisa: o chamado de Deus é como algemas invisíveis. Todas as portas estão abertas, mas você só consegue enxergar uma. Estamos de mãos atadas para esse doce, maravilhoso chamado de estar com Jesus e viver aliançado com o nosso Senhor. Eu te pergunto novamente, você ama Jesus? Se o seu chamado não te assusta, tem alguma coisa errada com você. E eu concluo dizendo o seguinte: e você? Como você está? Você está como os discípulos a caminho de Emaús? O caminho da desistência do discipulado? O caminho dos sonhos desfeitos? Você está como o caminho da esperança morta? O caminho da falência dos projetos? O caminho daqueles que acham que não há mais jeito? É assim que você está hoje? Hoje é o dia da aliança, hoje é o dia do encontro. Porque depois do encontro com Jesus, os olhos estão abertos, há paixão e fervor, há novos sonhos, há uma nova história, novos projetos. Encontros transformadores geram uma vida transformadora. Quando você conhece o Salvador, a sua vida é mudada, ela é transformada. Eu amo esse Jesus. Esse Jesus me pegou quando eu era um cara do mundo, roqueiro, cabeludo, mas que um dia entrou numa igreja batista e um pastor pregou um sermão em João 4, verso 34, dizendo assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse cara doido um dia aceitou Jesus e hoje está aqui pregando a palavra. Esse é o Jesus que transforma dos perseguidores aos pacificadores. Há um filho drogado, há um filho cheio de esperança.
a uma família desestruturada, a uma família abençoada. É o nosso Jesus. Precisamos aplaudir o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Você ama Jesus? O Jesus, quando ele entra em você, ele muda você. A palavra entra em você, ela fere você, ela divide você e ela te leva para o caminho desejado. Por isso que ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fico imaginando a cena de João capítulo 14, já estou terminando. João capítulo 14, esse texto é maravilhoso, porque eu fico imaginando a cena, os discípulos com medo, triste, porque Jesus ia morrer. Jesus já estava no antimartírio, no momento mais importante do seu ministério. Ele ia dar vida para a humanidade. Só que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, não deixou com que os desafios da vida pudessem abater ele. E ele chega para os seus discípulos e diz assim: ei, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus estava ensinando um princípio para os seus discípulos. Ele estava ensinando sobre fé. Fé. A fé, ela ri das impossibilidades. A fé, ela triunfa sobre as crises. A fé nos leva ao lugar desejado. Podemos passar sim pelos desertos, são pedagógicos. Vamos passar pelas solidões da vida, como o apóstolo João na ilha de Patmos. Mas vai ser a solidão que você vai ter um encontro transformador com Jesus. Você pode talvez passar pelas críticas da vida como Moisés. Você pode ser rejeitado como ele, mas antes de você ser aceito, você vai ser rejeitado, mas Jesus te aceita como você é. Não importa o que você passa, que pode passar. O deserto estéril não é o seu paradeiro. O deserto é um lugar que você passa por um certo momento, mas no final você vai triunfar com Jesus. E entender uma coisa, que o final da vida caminharemos com Jesus até a eternidade, onde escutaremos a sua doce voz dizendo: entrem benditos de meu Pai. Você crê nisso? Você crê que você vai morar no céu? O cristão foi chamado para morar no céu. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Vamos caminhar com Ele, viver para Ele, andar com Ele, caminhar sobre aqueles montes. Eu fico imaginando como será o céu. Você ama Jesus, você ama o céu, é para lá que você vai. Eu queria fazer uma oração com você nesta noite. Coloque a mão no seu coração e, se puder, por favor, feche seus olhos. Ore comigo, por favor, no fundo do seu coração. Santo Deus, transforma as nossas vidas, muda a nossa casa, muda a nossa família, faz morada em nós. Pai de amor, nós te amamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós queremos crer e aceitar que o Senhor é o único, suficiente Salvador. Entra na nossa casa, entra na nossa vida e faz morada em nós. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém.